Fala, aluno consegue, professor Ramírez aqui de Raciocínio Lógico, passando para desejar uma excelente prova para você, tá? Olha só, eu sei que a jornada até aqui não foi fácil, foi difícil, tivemos que abrir mão de muitas coisas, estudar muito, né? Fazer muita questão, abrir mão do nosso momento em família para estar focando nesse concurso. Mas eu garanto que a recompensa vai valer muito a pena, tá? Gurizada, eu desejo uma excelente prova e vocês já sabem, né? A gente vai quebrar a Fundatec, a gente vai derreter a Fundatec, ó. Milhar Fundatec. Então é isso. Um abraço do professor Ramírez. Fala, meu aluno consegue, tudo certo contigo? Pessoal, hoje é o dia da nossa revisão super objetiva. Revisão finalíssima para Direito Penal para o concurso da Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos no processo de derretimento da Fundatec e, bem verdade, isso irá acontecer. A Fundatec entrou sólida, sairá líquida ou gasosa daqui. Mas, pessoal, preciso trazer algumas palavras um tanto quanto sérias neste momento. É necessário dizer o quê? Pessoal, é o momento da gente ter foco. Como assim, professor? Momento da gente esquecer algumas coisas, deixar de lado algumas coisas. Este momento é nosso, pessoal. O momento do dia anterior à prova é um momento 100% nosso, dentro do possível. O que eu quero dizer com isso? Tomem cuidado. Tomem cuidado com as emoções que vão fluindo dentro da gente agora. Por quê, meus amigos? Por quê? Porque eu sei que muitas pessoas, às vezes, na boa intenção, batem no nosso ombro e dizem: amanhã é o dia que você vai ficar em primeiro lugar. Eu confio, eu tenho certeza. Isso joga a nossa expectativa e também a nossa cobrança lá em cima, de certo modo, a autocobrança. E nós ficamos muito preocupados, porque todos nós, ou a maioria de nós, chegamos neste momento pensando que poderíamos ter feito mais. Tudo bem? Então este é o primeiro ponto. Deixe de lado a expectativa muito alta. Agora é o momento de ser frio, calculista, pragmático, prático. Tudo bem? Também, aquela autossabotagem, né, aquele medo, aquele temor que a gente tem pré-prova, deixem de lado também, pessoal. Podem ter certeza, sabe? Vocês estão preparados, vocês conseguem e esse concurso está muito tranquilo de entrar. Tá muito tranquilo de entrar. Então não vale a pena neste momento ficar refém das emoções. Tenham confiança, sim, mas sejam principalmente racionais, calculistas e confiem em tudo que vocês fizeram até aqui. Confiem em Deus se vocês tiverem a fé nele. Eu tenho. Tudo bem? Outra coisa, meus amigos, outra coisa. Energia naquilo que é relevante. Não é momento de falar mal da banca. Não é momento de dizer que foi destelhada a casa tal e por isso não poderia ter concurso. Pessoal, vai ter concurso. Vai ter concurso. Deixem para falar sobre essas coisas depois da prova. Principalmente segunda-feira. Tirem domingo para descansar. Depois da prova. Respirem, foco. Nós vamos derreter a Fundatec. Aqui vocês terão acesso ao que é necessário para que vocês tenham completo derretimento da Fundatec. Mas a gente precisa chamar os comerciais. Me aguardem, eu já volto. Revisão finalíssima de Direito Penal consegue concursos já na tela, pessoal. Vamos começar com parte geral, alguns assuntos diversos. Tópico 1. Princípios. Legalidade. Vamos lá. Não há crime sem lei anterior que defina e não há pena, sem prévia cominação legal. Princípio da reserva legal agora. Somente lei, em sentido estrito, pode tratar de matéria penal. Princípio da taxatividade. A lei penal deve ser clara e precisa, evitando termos vagos. Aplicação da lei penal. Quando? No tempo, teoria da atividade. Onde? No espaço, teoria da ubiquidade, certo? Isso, pessoal, é bem levado para a prova por meio do mnemônico luta. Como assim, professor? Pensem vocês, meus alunos, que o lugar do crime seja a ubiquidade e o tempo, a teoria da atividade, certo? Mais que certo. E retroatividade da lei penal. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos, isso aqui é muito relevante, meus amigos, ainda que decididos por sentença condenatória transitada no julgado. Certo? O professor está indo muito rápido, calma. Não,
Agora é o momento da gente não querer entender tudo sobre tudo. Agora é o momento da gente fazer alguns ganchos, repescagem, enfim, revisão pra prova. Tá bom? Tá bom. Extratividade, retroatividade, ultratividade. Muito rapidamente, meus amigos. Extratividade, gênero, retroatividade. Quando a lei, mesmo cessada a sua vigência, aplica-se a um fato anterior. Tudo bem? Ultratividade, meus amigos, tá ligado a quê? Tá ligado ao artigo 3º. É quando a lei, embora cessada sua vigência, se aplica posteriormente a fatos que aconteceram durante a sua vigência. Como assim, professor? Como assim? Simples assim. Pense em ultratividade com lei temporária e lei excepcional. Vamos ler o artigo 3º? A lei excepcional. Me perdi aqui no grifo, meus amigos. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido seu período de duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se a fato praticado durante a sua vigência. Isso se chama, pessoal, ultratividade. Mas, quando a gente fala aqui em retroatividade, é importante ver, pessoal, que a lei penal benéfica, ela retroage em favor do réu. Já uma lei posterior maléfica, ela não retroage em desfavor do réu, porque é uma novatio legis impédio, certo? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Guardem este slide daqui. A gente avança. A gente avança para a primeira questão Fundatec 2026. Ah, professor, por que o senhor não trouxe uma questão Fundatec 2026 para a Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul? Porque não teve, o concurso é amanhã só. Considerando as disposições do Código Penal sobre o crime, assinale a alternativa incorreta. Sempre quando a gente vê o incorreto, a gente já grifa, certo? Nenhuma pessoa pode ser punida por fato que uma lei posterior deixa de considerar crime, perfeito? Ah, pessoal, só um comentário, tá? Em alguns momentos vai parecer que eu tô fazendo muito rápido, mas é porque a gente precisa resumir tudo numa aula só. Tudo numa aula só, entendeu? Então, assim, vamos indo. Vocês vão entendendo o suficiente, o necessário. B. A lei excepcional, ainda que cessar as circunstâncias que a determinaram a sua edição, melhor, é aplicável ao fato praticado durante sua vigência. Perfeito. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, mas não onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Errado. O lugar do crime, meus amigos, lembrem do luta, ele se refere à ubiquidade. A ubiquidade aceita o momento da ação ou da omissão e também onde deveria se produzir ou se produzir o resultado. Então, essa aqui é a incorreta. D. O crime é considerado praticado no momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro momento do resultado. Perfeito. Momento, a gente pensa na ação ou omissão, certo? A gente pensa no tempo. A gente pensa no luta. Teoria da atividade, certo? O crime é considerado praticado no momento da ação da omissão, ainda que seja outro momento do resultado. E não há crime sem que haja lei anterior que assim o defina. Princípio da anterioridade também é ligado ao princípio da legalidade, certo? Tá correto aqui. A incorreta é a alternativa C. C de quê, professor? C de você. Consegue. Certo? Avançando. Pessoal, tópico 2, imputabilidade penal. Artigo 26 do Código Penal. Vamos ler juntos? É isento e isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação da omissão, o quê? Eita, olha aí. Vamos tirar um pouquinho esse zoom, né, meus amigos? Era o quê, pessoal? Inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito ou do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Pessoal, esse aqui, meus amigos, é o inimputável. E ele é o quê? Isento de pena. Vamos lá, avançando. Parágrafo único. A pena pode ser reduzida. Pode ser o quê? Reduzida de 1 a 2 terços. Sempre quando eu vejo, pessoal, escrito por extenso, eu gosto de fazer da forma numérica, né? 1 terço a 2 terços, né? De redução. Como? Quando? A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude da perturbação da saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era o que? Inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Isso aqui, pessoal,
Percebam como é sutil assim a diferença, mas aqui nós não estamos mais falando do inimputado. Nós estamos falando do semi. Imputável, certo? Então, lembrem vocês que o semi-imputável, em regra, ele recebe aqui uma redução de pena de 1 a 2/3, né? Enquanto o inimputável é isento de pena. Tudo bem? Vamos fazer um salto agora para o artigo 27. Não é um salto tão grande, né? De 26 para 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis. Isso aqui, pessoal, quando a gente vê uma idade assim escrachada sendo determinante, sendo, pessoal, o requisito, né? A gente tem aqui o patamar, enfim. Isso aqui é o que nós chamamos, pessoal, do critério biológico. Certo? Quem tem menos de 18 para o Código Penal brasileiro é o que? Inimputável penalmente. Artigo 28. Não excluem a imputabilidade. Que não excluem. Não excluem. Vamos até botar de vermelho aqui, meus amigos. Porque é um não. Não excluem a imputabilidade penal. O que? A emoção, a paixão, né? Avançando. E também, meus amigos, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Sabe, sobre a embriaguez, pessoal, a gente vai dar uma olhadinha aqui, até trouxe um quadro, assim, mas sem maiores preocupações, tá? Sem maiores preocupações. Parágrafo 1º. É isento de pena o agente que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação da missão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente por embriaguez, por caso fortuito ou de força maior, não possuía ao tempo da ação da missão a plena capacidade de entender o caráter ilícito, tal. Tá? Vamos avançando aqui. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude da perturbação mental, Pessoal, teoria da actio libera em causa aqui, muito rapidamente, né? Casos em que alguém no estado de não imputabilidade é causador por sua omissão de algum estado punível, actio libera em causa é quando, tendo-se colocado naquele estado ou propositalmente com a intenção de produzir o evento lesivo ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado ou ainda a que podia ou devia prever, tá? Professor, muita informação, calma, eu vou esclarecer para vocês. Calma, não xinguem nos comentários ainda. Não xinguem nos comentários ainda, porque eu trouxe para vocês aqui um esqueminha que vai resolver na prova se vier alguma coisa relacionada a isso, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Falamos em embriaguez, vamos olhar o quê? Perdão. Origem da embriaguez: voluntária ou culposa, completa ou incompleta, imputável, tudo bem? Regra se pune igual. Ah, mas ele foi lá e esfaqueou alguém, mas ele estava bêbado. Tava bêbado, né? Se essa bebedeira, né, ela foi completa ali enfim, vamos com cuidado aqui, tá? Não é porque ele tava bêbado, pessoal, que ele não vai responder, tá? Ele é imputável em regra. Imputável em regra, tá? Porque, pessoal, pela teoria da actio libera em causa, né? Agora, pessoal, se a origem da embriaguez for um caso fortuito, uma força maior, e ela for uma embriaguez completa, ele vai ser isento de pena, tá? Se a embriaguez for oriunda de um caso fortuito ou força maior, mas ela for parcial, ele vai ter uma redução de pena de 1 a 2/3. 1/3 a 2/3. Tudo bem? Mais que isso não necessário, tudo bem? Gravem este quadro. Se aparecer alguma coisa relacionada, a gente vai acertar. Professor, Fundatec 2024, agente polícia legislativa. Tá? Em relação à imputabilidade penal, ok? Imputabilidade penal, assinale a alternativa correta. O Código Penal brasileiro adotou quanto à embriaguez a teoria da actio libera em causa. Sim, a gente acabou de ver isso. Sim. Vamos lá, B. A emoção e a paixão excluem a imputabilidade penal? Não, elas não excluem. Onde é que tá isso? Tá aqui, ó. Tá aqui.
Tá aqui. Tudo bem? C. No que diz respeito à menoridade, o direito brasileiro acolheu a teoria psicológica. Não é psicológica, né, pessoal? A idade, 18 anos, a gente tá falando aqui de uma teoria biológica. Errado também. Tinha que ser um biologics aqui, ó. D. Em relação à doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, adotou-se o critério biológico. Não. Adotou-se o critério agora psicológico. Faz mais sentido? Faz. A inimputabilidade é causa de extinção da punibilidade? Não, pessoal. Da culpabilidade. O professor está muito rápido, eu sei, essa é a intenção. Avançando, tópico 3, concursos de pessoa. Nos diz o seguinte, o artigo 29 do Código Penal Brasileiro. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este combinadas. Na o quê? Na o quê? Na o quê? Na medida da sua culpabilidade. Guardem isso, tudo bem? Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Vamos botar para a forma numérica? De 1/6 a 1/3 de redução, se for uma participação de menor importância. Parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar do crime menos grave, ser-lhe-á, olha a mesóclise, que coisa bonita, né, professor Correia? Ser-lhe-á aplicada a pena deste. A pena do quê? Do crime menos grave. Olha lá um termo anafórico, né? O deste, tudo bem. Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. O que é importante aqui, pessoal? O que é importante aqui? Estes grifos, né? Teoria unitária ou monista. É a regra. Para a caracterização do concurso de pessoas, adotou-se como regra a teoria unitária, monística ou monista. Quem concorre para um crime por ele responde. Todos os coautores e partícipes se sujeitam a um único tipo penal. A um único crime com diversos agentes. OBS, essa regra não é absoluta, exceção, cooperação dolosamente distinta. O professor, tá difícil, eu sei, pessoal. Quem eu vi cobrando cooperação dolosamente distinta foi um concurso para delegado, tá? Então, para vocês, dificilmente isso aqui vai aparecer, mas tá na tela. Esquematizando, meus amigos. Aqui que tá o ouro. Ah, que beleza esse quadro, hein? Que beleza, eu tomei muito. Agora tô com quase que o refluxo, mas eu vou vomitar no microfone, Deus o livre. Só com energético, né, pessoal, pra gente tocar a ficha aqui. Já estamos com 17 minutos e muita matéria pra ver. Muita matéria pra ver. Esquematizando. Concurso de pessoas, meus amigos. Teoria monista, unitária, como regra. A gente tem o que, pessoal? Responde pelo mesmo crime. Na o quê? Medida da sua culpabilidade. Participação de menor importância. Diminuição de quê? 1/6 a 1/3. Ao agente quis participar do crime menos grave, né? Aplique-se a pena do menos grave. A gente quis participar do crime menos grave, mas o resultado mais grave era previsível. Aplica-se a pena do menos grave, aumentada até a metade. Tudo bem? Tudo ótimo, excelente, incrível. Circunstâncias incomunicáveis. Vamos lá. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo o quê? Digam para mim. Salvo quando elementares do crime. Muito importante. Muito importante. Como assim, professor? Muito importante. Muito importante. Um exemplo legal da gente se pensar neste momento, para quem já está com a gente no curso, para quem já está mais ligado nisso, é a possibilidade, né, excepcional de alguém que não compõe a administração pública, em concurso de pessoas com aquele que é da administração pública, praticar o crime de peculato, por exemplo. Por quê? Porque a condição de funcionário público ela é elementar do crime de peculato. Ou seja, ela pode se comunicar. Tudo bem? Artigo 30. Não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo, exceto, quando elementares do crime. Casos de impunibilidade. O ajuste, a determinação, a instigação, o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado.
se o crime não se chega, pelo menos, a ser tentado, que é o ajuste, determinação, investigação, auxílio. Da TEC 2024, agente da Polícia Legislativa. Relativamente à matéria do concurso de pessoas descrita no Código Penal Brasileiro, assinale a alternativa correta. A. Vamos resolver juntos, meus amigos. Ocorrerá a diminuição de 1 a 2 terços se a contribuição for diminuta e secundária. Aqui a gente está falando da participação de menor importância, né? Só que a diminuição vai ser de 1/6 a 1/3, ou melhor, a redução, né? E não de 1 a 2 terços, está errada. A. B. Aquele que concorre para o crime incide nas penas excominadas, sem distinção, não, na medida da sua culpabilidade. C. Ainda que alguma pessoa queira participar de crime menos grave, será aplicada a pena do mais grave, não. A gente acabou de ver isso. Tá errado. D. Se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal quando elementares do crime. Perfeito, meus amigos. Perfeito, é o que a gente acabou de ver. Gabarito o quê, pessoal? Gabarito, letra D. D de você consegue. Vamos ler a última? Em regra, o ajuste pode ser punido. Não, em regra não pode ser punido. Tá errado. Avançando, vamos agora para a parte das penas, meus amigos. Pessoal, a gente vai passar por tudo no direito penal aqui, tá? Vai passar por tudo. E vai dar tempo. Vamos lá. Das penas. As penas são o quê? Privativas de liberdade, restritivas de direito e de multa. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência para fechado. Parágrafo 1º. Considera-se o que, pessoal? Regime fechado. A execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média. Essa questão aqui do cumprimento de pena, efetivamente, vocês estão vendo muito fortemente com o nosso professor Caleu Nunes. E para quem não sabe, o professor Caleu Nunes, ele é o 01 de diversos concursos. Inclusive, eu acabei conhecendo o professor Caleu Nunes há muito tempo. Pessoal. Quando eu fiz o concurso para técnico do Ministério Público, eu acabei ficando em 7º lugar. E olhei na lista e estava lá, Caleu Nunes 01. O cara foi 01 no concurso, contou com mais de 24 mil inscritos. O cara é gênio. Simplesmente isso. B. Regime semiaberto. A execução da pena deve ser cumprida como, pessoal? Se dá onde? Colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. C. Regime aberto. A execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. Pessoal, eu vi algumas questões da Fundatec trazendo confusão nisso aqui, ó. Então vale a pena dar uma olhada com calma. Como que eu tenho gravado, né? Eu gravo. Quando tem duas hipóteses, pessoal, e tá difícil, né? E eu sei que se eu tentar decorar as duas eu vou acabar errando, né? Porque, pessoal, sinceramente, a A que regime fechado não tem problema nenhum. Agora a B e a C pode confundir. Eu gravo só uma. E daí eu sei que se não tiver dentro daquilo que eu gravei, é a outra. Então o que eu gravei, né? Regime aberto, casa de albergado, estabelecimento adequado. Mas cuidado com A, porque tem um A de agrícola aqui. Tá? Avançando. Parágrafo 3º. Pessoal, eu não vou ler necessariamente tudo que está nos slides, tá? Não vou ler. Algumas coisas. Ah, mas esse parágrafo 4º é interessante, ó. Vamos lá. O condenado por crime contra a administração pública terá progressão de regime de cumprimento de pena condicionado à reparação com crase do dano que causou ou à devolução do produto ilícito praticado, com os acréscimos legais. Isso aqui é relevante. Isso aqui é muito relevante, meus amigos. Vamos lá. E que a gente tem aqui um quadro também, pessoal. A gente suprimiu aqui o parágrafo 2º, se eu não estou enganado, e trouxe ele de uma forma esquematizada. A gente já entendeu o que é o regime fechado, semiaberto e aberto. Tá, mas como é que eu sei quem vai para quem? Em qual hipótese, qual crime seja para qual? Como é que funciona? É pelo patamar da pena e pelas condições pessoais, tá bom? E a gente tem, pessoal, tempo de pena superior a 8 anos, tá? Fechado. Inclusive o reincidente, primário reincidente. Pena entre 4 e 8 anos, primário, vai para semiaberto. Entre 4 e 8 anos, reincidente, vai para fechado. Uma pena igual ou inferior a 4 anos, primário não reincidente, aberto.
igual ou inferior a 4 anos sem incidente, semiaberto, conforme a súmula 269 do STJ. Tá? Eu vou deixar um tempinho para vocês. Eu dou 5 segundos, eu dou 7 segundos, melhor dizendo, para que vocês venham olhar com isso, olhar para isso com muita calma e venham decorar. Vamos lá. Avançando. Pessoal, a gente também tem aqui mais um esqueminha, tá? Regime fechado, tá? Aqui a gente trouxe o esqueminha do que a gente leu antes. Vale a pena bater o olho também. Aqui eu vou dar mais 7 segundos. Excelente, né? Avançando aqui, artigo 39. O trabalho do preso será sempre remunerado. Isso que é errado. Sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. As penas restritivas de direito são prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade, entidades públicas, interdição temporária de direitos. Isso aqui é uma repetição que veio errado. Tá? O próprio Código Penal traz errado lá. Uma repetição, que a gente já viu, limitação de final de semana. Avançando, pessoal, vamos para uma questão agora. 2009, antiga, mas só para a gente realmente fixar aqui também a Fundatec. De acordo com o Código Penal, não é considerada pena restritiva de direito. Prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana também, interdição, perda de valores e bens também. O que está errado aqui, pessoal? Semiaberto é pena privativa de liberdade, não é pena restritiva de direito, certo? Então, essa aqui é errada, gabarito letra B, B de você consegue, certo? Avançando, a gente toca a ficha aqui. Artigo 44. As penas restritivas de direito são autônomas e o que? Substituem as privativas de liberdade quando, né? E aqui a gente trouxe um quadro também para ajudar vocês, tá, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá, pena aplicada, né? Pessoal, eu vou deixar vocês lerem isso aqui. Tem uma olhada aqui, tá? O que eu chamo a atenção? Enquanto vocês vão lendo, eu vou grifando aquilo que é mais relevante, né? O que eu chamo a atenção aqui, meus amigos? Tá? Crime culposo, tá? Qualquer que seja a pena, tá? Do crime culposo, a gente vai ter a possibilidade, pessoal, de substituição de uma PPL por uma PRD, tá? Artigo 46. A prestação de serviço à comunidade, aplicável às condições superiores ao quê? 6 meses. Então, serviço à comunidade, né? A prestação de serviço à comunidade, entidades públicas, é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade. Artigo 48. A limitação de final de semana consiste na obrigação de permanecer aos sábados e domingos por que 5 horas em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. Tô fazendo alguns recortes aqui, mas é para o nosso bem, a gente já tá indo para meia hora de aula, tá? Avançando, meus amigos. Vamos lá. Agora a gente chegou numa parte de cálculo da pena. A gente tem, basicamente, pessoal, o sistema trifásico. Professor, isso é relevante? É relevante, meus amigos, mas, sinceramente, eu vejo a Fundatec cobrando essa matéria para cargos um pouco mais do judiciário, podemos assim dizer, ou um pouco mais de carreira. Por exemplo, defensor público, por exemplo, analista judiciário, certo? Então, gente, vamos só passar o olho aqui. Eu já trouxe esquematizado para vocês. Nosso cálculo de pena, certo? Porque vejam vocês, pessoal, que os crimes eles vêm previstos por um preceito primário, que traz uma conduta com o verbo matar alguém, né? E a gente tem o preceito secundário, que é o intervalo de pena entre o mínimo e o máximo. É simples, tá? E por que existe o cálculo de pena? É para que a gente, desse intervalo do mínimo e do máximo, ache, com o princípio da individualização da pena, o princípio da proporcionalidade, uma pena adequada. E ela passa por este cálculo que é feito em 3 etapas, 3 fases. Vamos lá? Primeira fase é a fase, pessoal, da fixação da pena base. A gente tem as circunstâncias judiciais do artigo 59. Antecedentes, culpabilidade, conduta social, personalidade, todos esses aqui, ó. OBS, a pena não pode ficar abaixo do mínimo nem acima do máximo aqui. Se bem que eu não acredito que a Fundatec vai pedir para vocês calcular a pena. Segunda fase, saibam vocês apenas que a segunda fase, meus amigos, gravem isso. Segunda fase, a gente vai ter a pena intermediária e a gente vai verificar a incidência de agravantes e atenuantes. Segunda fase, agravantes e atenuantes.
Terceira fase, a gente vai verificar as causas de aumento e diminuição, majorantes e minorantes. Tudo bem? E aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Vamos olhar com calma, esquematizado, tudo bem? Mas gravem, que segunda fase é atenuante e agravante. Atenuante e agravante. Por quê? Por quê, professor? Porque as questões vão tentar confundir segunda com terceira fase. Avançando, pessoal, vamos para uma questão de técnico administrativo, Defensoria Pública de Santa Catarina, recente, Fundatec. Vamos lá. Considerando o previsto no Código Penal Brasileiro, analise as assertivas abaixo sobre a dosimetria da pena. Primeiro, o cálculo da pena da pessoa condenada é composto por 3 fases, verdade? Sendo que na primeira fase, chamada pena base, não é bem pena base, né? A gente vai buscar a pena base. Serão consideradas as vetoriais do artigo 59. Perfeito. Tais como, por exemplo, a personalidade, conduta social do réu e os motivos do crime. Perfeito, gente. Tá muito zoom aqui, né? Perfeito. Então, essa primeira aqui, pessoal, tá correta. Vamos para a segunda. Na segunda fase do cálculo dosimétrico, o juiz deverá fazer extendidas as causas de aumento majorantes. Pessoal, ele está confundindo com a terceira. Então, errada essa assertiva. 3. Na terceira fase, o magistrado aplicará as agravantes e atenuantes. Então, pessoal, isso aqui é a segunda fase. É, professor? É, tá errado. Tá? A confissão é uma circunstância atenuante. A reincidência, por sua vez, é considerada uma majorante. Pessoal, não, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? A gente tem, por exemplo, a reincidência, pessoal, como uma agravante aqui. Então, aqui começa o problema, né? Então, vamos lá, pessoal. Qual que é a possibilidade correta aqui? É a A, pessoal. É a A. A de quê? De você consegue. Tudo bem? O que a gente precisava saber para acertar essa questão, pessoal? Muito, muito pouca coisa. Avançando, pessoal, tópico 5, tá? A gente está indo para 31 minutinhos de aula e eu vou tocar mais um pouquinho aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer uma breve pausa, pessoal. Breve pausa para molhar a fala, entre outras coisas. Tudo bem? Agora a gente vai tratar nesse tópico 5, um tópico até bastante extenso, pessoal. Suspensão condicional da pena, livramento condicional do processo, efeitos da condenação, reabilitação, medidas de segurança e ação penal. Vai dar certo, vai dar certo. Artigo 77. A execução da pena privativa de liberdade não superior, gravem isso, não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que, tá? O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer isso aqui, meus amigos. Isso aqui vai ajudar a gente. 2, 2, 4. Vai ser gatilho de memória. Fiquem tranquilos, tá? O condenado não é desde aqui, né? Agora a gente vai ver os requisitos. O condenado não seja reincidente em crime doloso. A culpabilidade, antecedentes, a conduta social, né? E com os motivos, circunstâncias, autorize a concessão, ok. Não seja indicado ou cabível a substituição prevista no artigo 44, ok. Vamos avançar muito aqui. Parágrafo 1º. A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. Parágrafo 2º. A execução da pena de liberdade não superior a 4 anos. Isso aqui é importante, pessoal. Tá? Isso aqui é importante, ó, a execução. Isso aqui, pessoal, o que é? É uma flexibilização desse caput aqui. Porque aqui é 224. Aqui no parágrafo 2º, a gente vai aceitar uma pena, pessoal, não superior a 4 anos. Tá? Desde que o indivíduo seja maior de 60 anos. Vamos ler junto. Execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos, ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Vamos colocar aqui, meus amigos, o seguinte, não superior, né? Botar o asterisco, não superior a 4 anos, poderá ser suspensa por 4 a 6 anos. Tá? Se maior de 70 anos. Certo? Ou razões de saúde aqui. Tudo bem?
Avançando. Pessoal, artigo 78. Durante o prazo de suspensão, o condenado ficará sujeito a observação e cumprimento. Tudo tranquilo. Parágrafo primeiro. Parágrafo segundo. CT, só leitura. Só leitura, revogação. Pessoal, tudo que só leitura, basicamente. Basicamente, aqui só leitura, pessoal, disso. Tá? Vamos para a questão 2014, policial penal, meus amigos. Vamos resolver juntos, tá? Durante o prazo de suspensão, o condenado não ficará... Errado. Ficará, sim, sujeito à observação e cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. Ah, tá fora. A execução da pena para de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou tenha razões de saúde que justifiquem a suspensão. Perfeito, cópia literal, pessoal, que a gente acabou de ver aqui, ó, do parágrafo 2º do artigo 77. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Então, gabarito letra B de você consegue, letra C, o condenado reincidente criminoso poderá, suspensão insistente, Pessoal, vamos aqui, ó. Gabarito letra B, você consegue, avançando, é revisão. Não podemos exaurir 100% tudo, avançando, aprofundando com muito cuidado agora. Com muito cuidado. Pessoal, eu trouxe aqui agora algumas observações no que tange a Lei Maria da Penha, tudo bem? Porque é um ponto que traz bastantes dúvidas, né? Vamos lá. Aprofundando com muito cuidado. Instituto Jurídico. Substituição da PPL por PRD. É cabível na Maria da Penha? Não. Transação penal? Não. Suspensão do processo? Não. ANPP? Não. Suspensão condicional da pena, também chamada de sursis penal? Sim. Por quê? Porque o artigo 77 do Código Penal não traz essa vedação. É verdade? Vamos dar uma olhadinha. Diz algo aqui sobre não se aplica em caso de Maria da Penha? Não. Então, pessoal, vejam vocês que excepcionalmente, né, ao contrário senso de tudo que a gente vem visto sobre Maria da Penha, no sentido que não tem benesse alguma para o condenado, para o acusado, para o investigado, a gente tem aqui o quê? Uma possibilidade, por assim dizer, de aplicação da suspensão condicional da pena em caso de crime cometido no contexto de violência doméstica ou familiar, vulgo Maria da Penha. Excepcionalissimamente, tudo bem? Livramento condicional agora, né? Eu acredito que esse tema foi tratado de alguma forma pelo professor Caleu durante as aulas dele, porque tem muita coisa que começa a conversar com a LEP, certo? A gente avança aqui da melhor maneira possível, tá? Estamos indo muito bem, muito bem. Mantenham a calma. Se eu falei algo aqui, pessoal, que vocês perceberam que eu posso ter cometido algum equívoco, me perdoe. Sou humano. Não consigo ser perfeito. Quem pegou, pegou. Pessoal, avançando aqui. Requisitos de livramento condicional. Artigo 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade, o quê? Igual ou superior a 2 anos, desde que cumprido mais de 1/3 da pena, se o condenado não for reincidente crime doloso, tiver bons antecedentes, cumprido mais da metade, se for reincidente crime doloso, comprovado bom comportamento, não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho, aptidão. Basicamente, pessoal, foquem aqui, ó. Artigo 83, essa parte do caput, certo? Fundatec, analista 2022. O Código Penal indica como um dos requisitos para o livramento condicional, o juiz terá aplicado... Ih, professor, será que a resposta está aqui? Me parece que sim. E para vocês? Vamos lá. A. Inferior a 1 ano. Eu vou terminar de ler o enunciado que eu pulei muito aqui. O Código Penal indica como um dos requisitos para o livramento condicional o juiz ter aplicado na sentença pena privativa de liberdade o quê? Inferior a 1 ano? Não. Igual ou superior a 1 ano? Não. Inferior a 18 meses? Não. Inferior não. Igual ou superior a 2 anos. É a cópia, pessoal, literal do quê? Aqui, artigo 83, caput. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Então, a gente acertou, gabarito letra E. E de quê? De você consegue. Esse aqui é o marketing massivo, né? Meu Deus amado.
avançando, cuidado, pessoal. Cuidado, por quê? Porque suspensão condicional da pena, a pena tem que ser o quê? Igual ou inferior a 2 anos. Agora, livramento condicional, a pena tem que ser igual ou superior a 2 anos. É? É. Cuidado, pessoal. 2 vezes não, né? Ih, eu acho que é um sinal de prova, né? Veio duplicado o slide, meus amigos. Duplicado slide. 12 efeitos da condenação. Efeitos genéricos e específicos. Artigo 91. São o que? Efeitos da condenação. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. A perda em favor da União, salvado o direito lesado ao terceiro, de boa-fé, do que? Dos instrumentos do crime, destes que consistam em coisas cujo fabrico, alienação e uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Do produto do crime, ou de qualquer bem ou valor constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Parágrafo 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Parágrafo 2º. Na hipótese, parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou do acusado para posterior decretação da perda. Pessoal, bem tranquilo aqui. O que é importante? É esse aqui, pessoal, o artigo 91A, certo? 91A, confisco alargado de bens. O que é importante aqui, pessoal? Isso aqui que a gente vai estar lendo. Isso aqui é muito importante, tá? Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes ao quê, pessoal? A diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Pessoal, olha que pesado isso aqui. Isso aqui é o que a gente chama de confisco alargado de bens, pessoal. Isso dá o quê? Em que hipótese? Quando a gente tem, pessoal, uma lei, infrações que tem uma lei que comine pena máxima, ou seja, cuja pena máxima seja superior a 6 anos de reclusão, a gente vai ter o quê? A perda da diferença do patrimônio lícito em relação com o patrimônio, né, efetivo, que é considerado ilícito. O que quer dizer? Quer dizer que se o sujeito tiver uma declaração de imposto de renda, uma carteira assinada fria, no sentido de que ele ganha 2 salários mínimos por mês, e ele foi preso por um crime ali, né, que tem pena máxima maior de 6 anos. Ele tiver 2 BMW, uma Porsche, por mais que não tenha como comprovar diretamente que aquilo ali seja ilícito, eles vão olhar o quê? Para aquela renda declarada, aquela renda presumida lícita, certo? Então, eles vão pegar a diferença desses 2.500 com o que é compatível com os bens dele e vão perder todo o resto. Então, vejam que coisa, né? Vejam que coisa, é o 91A. Tudo bem? Gravem, pessoal. Se vocês não conseguem entender, eu nem trago tantos exemplos assim, porque agora não é muito compreensão. Tem um aspecto de compreensão, mas tem um aspecto também de ver e levar isso para a prova, identificar, sabe? Saber analisar, bater o olho e saber acertar questões. Depois, vocês virem o quê? Especialista em direito penal. 91A, vou ler de novo. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Parágrafo 1º. Para efeito da perda prevista no caput desse artigo, estende-se, ou melhor, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens de sua titularidade, né, em relação aos quais ele tenha domínio, benefício, direto ou indireto, da data, tal, transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação inexória. Parágrafo 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência de incompatibilidade. Tudo bem. A perda prevista nesse artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. Parágrafo 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Eu acho incrível, pessoal. Eu acho incrível o uso do cujo aqui. Talvez caia alguma coisa em português nesse sentido. E novamente nós temos um slide duplicado aqui, né? É um sinal.
Isso aqui é um sinal, meus amigos. Muita, muita atenção, pessoal. Artigo 91A, né? Vai que aparece. Seria maravilhoso. A gente acertaria. Certo, pessoal? Aqui eu vou ler só porque é uma redação 2026, tá? Os instrumentos utilizados para a prática dos crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União, do Estado ou do Distrito Federal. Tem município aqui, professor? Não tem município. Então, novamente, União, Estado, Distrito Federal. O quê? Instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias. Dependendo da justiça onde tramita a ação. Ainda que não ponham, olha só, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam risco de ser utilizados para cometer novos crimes. 2026. 2026. Também são efeitos da condenação. Pessoal, muita atenção agora. A perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Quando, professor? Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever para com a administração pública. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais casos, demais crimes, digamos assim. Também, pessoal, nós temos... pessoal, isso aqui é importante, tá? Isso aqui é importante. Bem importante. Leio, tá? Compreendo aqui que tem duas partes. Tá? Também, pessoal, é efeito da condenação a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou curatela, nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente tutelado ou curatelado, bem como nos crimes cometidos contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Também é efeito da condenação, meus amigos, a inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. A suspensão pelo prazo de 180 dias, né? Isso aqui é 2026 também, mas não vejo tanta pertinência com o nosso concurso, né? Da eficácia, inscrição no CNPJ, tal. O exercício de atividade comercial. Esse aqui é o estabelecimento, pessoal, que começa a comprar itens, né? E comercializar itens de origem ilícita, aquela chamada receptação qualificada, tá? Tudo bem? Os efeitos que trata o artigo não são automáticos. E aqui vai, pessoal, uma observação, tá? Em regra, tá? Os efeitos da condenação, eles necessitam de uma fundamentação específica do juiz na sentença, certo? Eles não são automáticos. Esta é a regra. Efeitos da condenação não são automáticos. Tudo bem? Agora toda regra tem exceção, né? Vamos lá. Parágrafo 2º. Ao condenado por crime praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A deste Código, né, são o quê? Aplicados os efeitos previstos nos incisos 1º e 2º caput deste artigo. 1º e 2º caput. Qual, professor? A gente tem aqui a perda do cargo, né, incapacidade para exercer o poder familiar. Vamos lá. Vedadas o que também, pessoal? A nomeação, designação ou diplomação em qualquer cargo, função pública ou mandato eletivo entre o trânsito julgado da condenação até o efetivo cumprimento da pena. E são o que, pessoal? Automático os efeitos dos incisos 1º e 2º caput e do inciso 2º do parágrafo 2º deste artigo, que é qual? Este aqui. Então, meus amigos, quando a gente fala de crime cometido por razões da condição de sexo feminino, a gente pode dizer, para fins de prova, que os efeitos, né, vão estar trazendo ali as opções efeitos automáticos. Professor, tá sendo reducionista, a prova é amanhã, tá? Viu Maria da Penha, tá? Viu violência doméstica, viu um crime cometido nesse contexto, a questão tá trazendo isso para ti? Perceba você como ela pode estar querendo trazer a exceção, a regra da não automaticidade, né? Não ser automático, feita a condenação. Vamos lá. Crime praticado contra a mulher, razões de sexo feminino. Os efeitos são automáticos. Quais? Esses que eu acabei de mencionar. Tudo bem? Muita atenção. Vamos lá? Aqui, pessoal, eu nem vou gastar saliva, tá? Trouxe só porque é 2026. Trouxe só porque é 2026. Avançando.
Em caso de reincidência, né, com vista prevista, papapá, também não é tão pertinente. Reabilitação. O que é reabilitação, professor? Pessoal, a prova é amanhã. Só lembrem vocês, meus queridos, tá? Quando se falar em reabilitação, que eu acho muito difícil, não vi questão assim, lembrem 2 anos. 2 anos, reabilitação. Só isso. Só isso, tá? Avançando. Fundatec 2019, auditor fiscal da Receita Municipal, Prefeitura de Porto Alegre. No que diz respeito à perda do cargo público, como efeito da condenação, nos termos do Código Penal, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Nos crimes comuns, quando a pena for aplicada, ou melhor, quando a pena aplicada for superior a 4 anos, esse efeito é automático. Não, pessoal, não é automático. A regra, lembrem vocês, é que não seja automático. É automática, independente do quanto da pena privativa de liberdade é aplicada e do crime cometido. Também tá errado, né? Agora só no resto que todas incorretas, vamos ver. A terceira. Se é aplicada a pena privativa de liberdade superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação, de dever para com a administração pública, a perda do cargo não é automática, verdade. Devendo que ser motivadamente declarada na sentença. A 3 está correta, gente. A 3 está correta. Vamos lá? Qual que tá certa aqui, então? Essa não, essa não, essa não. É a D. D de você. Consegue. Certo? Avançando. Professor, para de falar isso. O cara tá chato. Pessoal, propaganda é a alma do negócio. Tá? Vamos lá. Fundatec 2022, analista em gestão e IP Saúde. Força, pessoal. Não deixem ficar maçante. Vamos lá, pessoal. É amanhã. Vamos lá. Vamos lá. Força, força. Força. Tá? Vamos lá. 2022, analista de gestão em saúde. O pacote anticrime acrescentou o artigo 91A ao Código Penal, que prevê como efeito da condenação a perda de bens correspondentes ao quê? Palavra-chave, a diferença entre o valor do patrimônio condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. Tal perda tem lugar na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena superior, ou melhor, pena máxima superior a... Pessoal, a gente viu aqui. 6 anos, tá? Você consegue. Avançando. Espécies de medida de segurança. A gente deu um salto aqui, né? A gente deu um salto, né? Demos um pequeno salto aqui. Espécies de medida de segurança. Vamos lá, pessoal. Medidas de segurança são internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, a falta e um outro. Sujeição a tratamento ambulatorial. Quando a gente pensa em medida de segurança, vamos pensar em que, pessoal? No inimputável. Tá? Em algumas hipóteses, né? No semi-imputável. Foco no imputável. Parágrafo único. Extinta a punibilidade, não se impõe a medida de segurança nem subsiste a que tenha sido imposta. 97. Vamos lá. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Todavia, se o fato previsto com pena de detenção, o juiz poderá submeter ao tratamento ambulatorial. Certo? Prazo. A internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado. Deixa eu ver se eu trouxe uma coisinha aqui, meus amigos. Trouxe. Tá? Será por tempo indeterminado. Conforme o Código Penal, a medida de segurança, ela se dá, né, a internação ou tratamento ambulatorial por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade. O prazo mínimo deverá de ser de 1 ano a 3 anos. Guardem o que, pessoal? De 1 a 3 anos. Prazo o quê? Mínimo. Avançando. Perícia médica. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que seja só leitura, meus amigos. Vamos lá. A perícia médica realizar CA, mesóclise, ao termo do prazo definido, mínimo, tá? Só leitura. Não, aqui na verdade é importante esse trecho aqui, ó. A perícia médica realizar CA, ao termo do prazo mínimo fixado, deverá ser repetida de ano em ano. Todo ano faz uma perícia médica. Ou a qualquer tempo, se o juiz assim o determinar. Desinternação ou liberação condicional. A desinternação ou liberação sempre será condicional, devendo ser restabelecida para o quê? Condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do decurso de 1 ano, praticar fato
indicativo de persistência e sua periculosidade. Parágrafo 4º. Qualquer fase de tratamento ambulatorial poderá o juiz determinar a sua internação, se é leitura. Artigo 98, na hipótese do parágrafo único do artigo 26, né, que é o semi-imputável, necessitando o condenado especial, o quê? Tratamento. Pessoal, lembrem, vocês, que ao semi-imputável, nós temos como regra uma redução de pena, certo? Inimputável, isenção. Semi-imputável, redução de pena. Contudo, entretanto, todavia, para o semi-imputável, se ele necessitar de especial tratamento curativo, poderemos ter a substituição da pena por medida de segurança para o semi-imputável. A pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial, pelo prazo mínimo, de novo, de 1 a 3 anos. Direitos do internado. O internado será recolhido em estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento. Pessoal, muito importante aqui, ó. Se a prova trouxer para vocês que a gente tem um caso de alguém que precisa ser internado, alguém que precisa ser submetido a uma medida de segurança, isso não vai acontecer, pessoal, no mesmo estabelecimento, junto com aquele que está cumprindo uma pena de liberdade. Tudo bem? Qual o prazo máximo para a medida de segurança? Isso aqui, meus amigos, virou uma baita de uma discussão em outros concursos e pode ser que apareça para vocês. Vamos lá, mas antes disso, algumas jurisprudências, tá? A essa altura do campeonato, vocês devem saber, jurisprudência é o que, pessoal? Uma posição adotada reiteradamente por uma corte, por um tribunal, por alguém que está decidindo, tudo bem? Jurisprudência é quando a gente tem uma interpretação da norma no sentido repetitivo, a gente pode dizer que se gerou uma jurisprudência, ainda mais quando ela se dá por meio do informativo, como estes aqui que eu trouxe para vocês. O primeiro do STJ, vamos lá. O inimputável, submetido o quê? A medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, não poderá cumpri-la em estabelecimento prisional comum, ainda que sob a justificativa de ausência de vagas ou falta de recursos estatais. Informativo 806, Supremo Tribunal Federal. É possível a concessão de que indulto ou comutação àqueles que estejam cumprindo medidas de segurança. Lembram vocês, meus amigos, que a gente acabou de ver que a medida de segurança tem um prazo mínimo de 1 a 3 anos e o prazo máximo? Vamos lá. Segundo o Código Penal, não temos um prazo máximo. Nós temos um prazo mínimo. Podemos dizer, então, que o tempo é indeterminado. Mas o STF possui entendimento no sentido de que o prazo máximo para a medida de segurança não pode ultrapassar o máximo permitido para as penas privativas de liberdade, que é o quê? Patamar de 40 anos. Já o STJ diz que o tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito. Ou seja, se a pena do delito é de 5 a 10, por exemplo, essa internação, né, esse tratamento ali, né, ele não pode, essa medida de segurança não pode ultrapassar o prazo máximo abstratamente combinado pela lei, ou seja, 10 anos. Vamos lá. Ah, professor, será que a banca pode confundir o STF e o STJ? Olha, seria sacanagem, né? Aqui na tela. Não para vocês. Não para vocês. Da ação penal. Ação penal pública e de iniciativa privada. Artigo 100. Ação penal é pública. Essa é a regra. Salvo. Vamos lá. Salvo quando a lei expressamente declara privativa do ofendido. Pessoal, aqui eu não vejo tanta possibilidade de questão assim, né? Mas constou no nosso edital. Vamos estar passando aqui muito rapidamente. A gente já está indo para 1 hora de aula, tá? A gente vai avançar super bem aqui. Confia em mim. A gente está indo super bem, tá? A ação penal pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo quando a lei exija representação do ofendido, tá? Ação penal pública é promovida pelo Ministério Público. Deixa eu ver, pessoal, se a gente não pode dar um salto aqui do que é realmente relevante. Pessoal, vamos dar um salto aqui para o artigo 103, parágrafo único, tá? 2026, isso aqui pode ser que apareça, tá? Nos diz o quê? Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida decai, ou seja, uma decadência do direito de queixa ou de representação se não exerce no prazo de 12 meses, contado o dia em que veio saber quem é o autor do crime. No caso, Então, pessoal, o que eu tenho aqui? A gente tem como regra, pessoal, para 6 meses de decadência aqui, né, do direito de queixa ou de representação. Se esse crime foi cometido no âmbito da violência doméstica,
Esqueçam, não é 6, é 12 meses. Tá? Vamos lá. Aqui, pessoal. Vamos pular, tá? Aqui tem uma questão inédita, consegue, tá? Que o gabarito vai ser exatamente aqui, ó. Os 12 meses, né? E daí o marco de contagem inicial é do dia que veio saber quem é o autor do crime e a gabarito letra C de você consegue. Tá? Sinceramente, só olhem isso daqui. Tá? Avançando. Extinção da punibilidade. Isso aqui é um pouquinho mais relevante que o último, tá? A gente não vai falar de prescrição aqui muito, hein? Porque, olha, a prescrição é um assunto bem complexo. Eu imagino que não apareça para a Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul. 59 minutos de aula. Vamos lá, gente. Vamos lá. Extinção da punibilidade. Extingue-se a punibilidade. Quando? Pelo quê? Pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, pela retroatividade da lei que não mais considera o fato criminoso, pela prescrição, decadência ou perempção, pela renúncia do direito de queixa ou perdão dos crimes de ação penal privada, pela retratação do agente, nos casos em que a lei admite, né? Pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. 115. São reduzidas de metade os prazos da prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 ou na data de sentença maior de 70. Isso aqui, pessoal, já era conhecido nosso, tá? O que é novo aqui? O que é novidade, pessoal? Novidade. Isso aqui, ó. Essa redução de metade, ela não acontece se o crime envolver violência o quê? Sexual contra a mulher. Violência... Não, pessoal, calma. Violência o quê? Sexual contra a mulher. Não acontece o quê? Essa redução de metade. Tá? Mas, em regra, acontece redução de metade do prazo prescricional se o agente, à época do fato, era menor de 21 anos ou se a data da sentença maior de 70 ou é. Tudo bem? Avançando. 2025, técnico administrativo. Vamos lá, gente. Força, vamos dar ali. Os termos do artigo 107 do Código Penal Brasileiro são causas que extinguem a punibilidade, exceto, vamos lá. Morte do agente, ok, anistia, decadência, indulto e graça, pressão, percepção, confissão qualificada, não. Aqui que tá o erro. Gabarito letra E de você consegue. Avançando. Pessoal. Vamos para a parte especial, crimes em espécie. Crimes em espécie, tá bom? Vamos lá. Não vamos parar. Não vamos parar, gente. Não vamos parar. Vamos tocar a ficha aqui, tá? Crimes contra a vida, pessoal. A gente tem aqui o homicídio, tá? Atenção. Aqui, pessoal, esses crimes em espécie, a gente não vai conseguir exaurir ele. A gente não vai conseguir esgotar eles, tá? E se a gente for analisar, não é tão cobrado assim. Não é tão cobrado assim, tá? Então, pessoal, aquela parte, por exemplo, das penas é muito mais relevante. Isso que a gente vai ver agora, a exceção dos crimes contra a administração pública. Esses sim são mais relevantes. Tudo bem? Então, a gente vai passar por cima de várias coisas aqui. Confiem, vocês conseguem. Tenho certeza disso. Crimes contra a vida, homicídio. Pena 6 a 20. Homicídio privilegiado. O que é o privilegiado? É se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. O juiz pode, então, reduzir a pena de quê? De 1/6 a 1/3. Tudo bem? Esse é o chamado homicídio privilegiado. Homicídio qualificado. Agora, são várias hipóteses, né? A gente vai ter o que, pessoal? A pena maior agora. Antes era de 6 a 20. Agora, o qualificado, a pena é de 12 a 30 anos. Né? Qualificado, professor? Como assim? Eu dou uma dica para vocês, né? Se vocês tiverem dúvida, o que é uma qualificadora? Uma forma qualificada do crime, melhor dizendo. E uma forma, por exemplo, assim, majorada. Pensem em vocês que a qualificadora, ela traz um novo patamar. Enquanto a majorante geralmente vai trazer o quê? Uma causa de aumento com uma fração de aumento. Certo? A qualificadora, ela eleva o patamar. Ela qualifica o crime. Agora a pena, o preceito secundário, não é mais de 6 a 20, ele é de 12, a 30 anos. Homicídio qualificado. Pelo que, professor? Mediante pago ou promessa de recompensa, ou outro motivo torpe, motivo fútil, emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa evitar perigo comum,
aquele cometido a traição, emboscada mediante dissimulação ou outro recurso dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. E vamos lá, porque nós temos novidades em 2025. Aquele homicídio praticado contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144. Esse artigo foi bem trabalhado pelo professor Calil, né? Eu sei que foi. Integrante do sistema prisional, né, e da Força Nacional de Segurança, exercício a função de decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o quê? Terceiro grau. Em razão dessa condição. Condição o quê? De ser agente, conforme a gente viu aqui, né? Então a gente tem aqui uma forma do homicídio qualificado. Também ocorre contra membro do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Advocacia Pública, né, oficial de justiça, ou seu cônjuge, companheiro, parente, inclusive por afinidade, até o terceiro grau, né? Em razão dessa condição. Vejam vocês, meus amigos, como esse inclusive por afinidade, ele até nem aparece aqui, né? Na hipótese da alínea A. Só uma observação, tá? Então a gente tem aqui as hipóteses também recentes de homicídio qualificado. Também é qualificado o homicídio praticado com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido. Isso aqui é 2026. Olha só, pessoal. Olha só. Vamos lá. Se o homicídio doloso é cometido por integrante de organização criminosa, ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, o que, pessoal? Palavra-chave. Ou expressão, melhor dizendo. No contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco de combate ao crime organizado no Brasil, a pena, meus amigos, é de 20 a 40 anos. 20 a 40. Uou! 20 a 40 anos. Já que isso aparece em prova, vamos ver, né? É novidade. Vamos lá, pessoal. Feminicídio. Qual que é a pegadinha do feminicídio? Dizer que o feminicídio é uma forma qualificada. Não. O feminicídio é um delito autônomo. Não é um tipo de homicídio. Eu sei que para entender, às vezes a gente pensa, né? Mas não. Tá? Homicídio é uma coisa. Feminicídio, hoje, é um tipo penal autônomo. Certo? Então, se aparecer que é uma forma qualificada de homicídio, está errado. Feminicídio, artigo 121A. Vamos lá. Matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Pena, reclusão de 20 a 40 anos. Olha só que baita pena. E é pouco ainda, né? Considera-se que as razões, ou melhor, considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve o quê? Violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Outro crime novo e autônomo, vicaricídio, 2026. Aqui, pessoal, é uma aposta pessoal minha, tá? Ah, gente, me perdoem, eu não tava com isso na tela. Tá? Mas, olhem, os grifos que eu fiz. Vou voltar um pouquinho. Não sei em que momento que eu passei a não colocar mais a lâmina na tela. Perdão, de verdade, tá? Tá aqui. Feminicídio. Agora a gente vai ver o vicaricídio, que é um crime novo 2026 autônomo. Que é o quê? Vamos lá. Vicaricídio se configura quando alguém mata descendente ou ascendente, dependente, enteado ou pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher com o quê? Com o fim específico de causar-lhe sofrimento, punição, controle no contexto de violência doméstica ou familiar. Pena 20 a 40 anos. O que é chave aqui, meus amigos? O contexto. O contexto. A Fundatec pode, né, tentar confundir, por exemplo, não é qualquer matar, por exemplo, um enteado de uma mulher que vai ser um vicaricídio, não, tem que ocorrer com fim específico, num contexto, né, de trazer o que? Punição, sofrimento, controle daquela mulher, certo? Acredito que a Fundatec não vai aprofundar aqui, meus amigos. Não vai trazer. Ela vai só querer saber se vocês sabem que existe um tipo novo, que é o vicaricídio. Parágrafo único, pessoal, só leitura. Não vai aprofundar, tenho certeza. Vamos lá. Fundatec 2022, analista da Polícia Penal. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra e proibiu sua utilização em processos que versem sobre a morte de mulheres por atos ou por seus atuais ou ex-companheiros. Tá? Isso aqui, pessoal, é uma jurisprudência que agora está um pouco mais batida, mas na época era novidade, digamos assim, está correto. A falha de arma ou projétil quando o disparo visando a morte da vítima representa tentativa punível
Embora nosso edital tenha vindo picotado a parte geral, né, do crime ali, teoria geral do crime, pessoal, imagine uma arma que em hipótese alguma ela funcionaria, ela está estragada, ela é inapta para qualquer tipo de disparo, pode ficar o dia inteiro tentando. E a gente tem, pessoal, um crime impossível. Como que alguém vai tentar matar alguém com uma arma assim, disparando, que nunca vai dar um tiro? É um crime impossível. Um meio totalmente inidôneo, né? Agora, se a gente tem uma arma, pessoal, que ela funciona, mas Deus botou a mão na frente e não deixou aquela bala sair, né? Não funcionou o gatilho, não disparou, o projétil não explodiu ali dentro. Pessoal, é milagre. E é o que, pessoal? Uma tentativa punível, porque por uma circunstâncias alheia à vontade do agente, do assassino, aquele que tem um ímpeto cruel contra a pessoa, a gente teve uma situação, uma intervenção. Então permitiu que aquilo se concretizasse. É uma tentativa punível. A arma não funciona em hipótese alguma, crime possível. A arma funciona, mas naquele caso Deus colocou a mão na frente e não deixou. A gente tem a tentativa punível, certo? Mas acredito que aqui vai um pouco mais para teoria do crime, né? Teoria geral. Fica aquela parte mais inicial do Código Penal ali. Não sei se vem na prova. Mas veio para de analista, né? Do último. Comete homicídio qualificado, o agente comete o crime sob domínio de violenta emoção. Não, né? O privilegiado. Então aqui, meus amigos, essa terceira está errada. A primeira está correta. Vamos tirar todas e tem a terceira. Gabarito D, né? D de você consegue. Eu não trouxe aqui, pessoal. Tô resolvendo junto com vocês, tá? Não trouxe aqui colinha. Das lesões corporais, tá? Gente, aqui, lesão corporal, sinceramente, mera leitura, tá? Muito dificilmente, não vejo questão vindo daqui. Se vierem, vamos ver o que, pessoal? A lesão corporal simples, né? Distinguindo da grave. Então, só bata um olho aqui, tudo bem? Não vamos aprofundar aqui, tá? Aqui, pessoal, a gente tem uma novidade legislativa. E esse é o motivo pelo qual eu até trouxe aqui ipsis literis o que consta no Código Penal Brasileiro, literalmente aqui, o parágrafo 3º-A. Nos crimes previstos no parágrafo 3º deste artigo, que é o que, pessoal? A lesão corporal seguida de morte, né? Se cometido num contexto de atuação ou para consecução das condutas previstas no artigo 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado, a pena é de 20 a 40 anos. Certo? Aqui a gente tem o que também, né? Mais algumas atualizações. Aqui, violência doméstica também, né? 2026, nesse contexto. Então, só algumas atualizações, pessoal. Batam o olho vocês. Mas não esquentem muito a cabeça. Vocês já têm aqui, pessoal, que quando envolver violência doméstica, quando envolver combate ao crime organizado, uma organização criminosa ultraviolenta, quando for contra a autoridade, membro do MP, a gente sempre vai ter uma situação mais gravosa, inclusive as dependências de instituição de ensino, né? A gente tem um aumento aqui de 2/3. A vítima com deficiência também, né? Então, pessoal, essa altura do campeonato, a gente vai lendo. A gente vai lendo. Aqui, ó, veio duplicado. Crimes contra o patrimônio, tá? Essa parte a gente teve bastantes mudanças agora em 2026, também vale a pena dar uma olhada. Inclusive o patamar de pena, agora, pessoal, do furto é de 1 a 6 anos, tá? Furto qualificado, 2 a 8, né? Então a gente tem aqui, isso aqui também é relevante, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção ou diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a de multa, tá? Aqui, pessoal, 2026, tá? A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático conectado ou não à rede, pessoal. Minha bateria tá indo aqui, meus amigos. A rede mundial de computadores com ou sem violência, mecanismo de segurança, tal. Tá? 2026. A gente vai meio, como eu disse, desde o princípio a gente vai passar por cima de algumas coisas aqui, tá? Eu grifei e trouxe para vocês o que é novidade de 2026.
tá? Mas a gente não tem como chegar e decorar tudo isso aqui para amanhã. É impossível, tá? É impossível. A gente vai avançando, tá? Vamos resolver daqui um pouquinho uma questão. De novo, uma questão, um slide duplicado aqui. Fundatec 2025. Eu trouxe a questão porque ela é, de certa forma, recente. E com ela a gente vai conseguir entender, pessoal, minimamente os crimes em espécie. Vamos lá. Vamos relacionar a coluna 1 com a coluna 2, pessoal. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é o crime de furto. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem mediante grave ameaça ou violência a pessoa, depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Isso aqui é o roubo. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra vantagem econômica indevida, a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pessoal, isso aqui é extorsão. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, lesão corporal. Apropriar-se, de coisa alheia móvel de que tem posse ou a detenção, apropriação indébita. Vamos ver aqui, o gabarito, então, 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, crimes contra a administração pública. Crimes contra a administração pública. A gente vai fazer uma breve pausa aqui e já já a gente volta, tudo bem? Fala galera, professor Correia, professor da língua portuguesa aqui do time do Consegue. Estou passando aqui hoje para desejar a vocês sucesso e êxito amanhã nessa prova, né? Não temos dicas importantes, não vamos falar sobre língua portuguesa, e sim vamos falar aí sobre o momento que está se aproximando, né? A gente chegar até aqui, né? E olhar para trás e saber que fez o suficiente, né? Para poder obter o êxito nos estudos. Que a gente fez bastante, estudou, se disciplinou, se cuidou, né? E principalmente se dedicou para poder chegar na data da prova e conseguir aí obter o êxito. Desejo a vocês sucesso, tá? Que vocês consigam fazer uma prova com calma, fazer uma prova tranquila e que nessa prova aí que todo mundo deseja quando concurseiro é que toda aquela matéria estudada apareça no dia da prova. Espero que amanhã não seja diferente com vocês, que tudo aquilo que vocês estudaram, tudo aquilo que vocês buscaram, todo aquele conhecimento que vocês acumularam durante toda a trajetória de estudo, amanhã ele se resulte aí, né? Tenha como resultado a obtenção da aprovação. Beleza? Um abraço e sucesso e boa prova. Valeu! Fala, meu aluno Consegue aí, como é que a gente tá? A gente tá avançando bem, hein? Já estamos indo para a parte final, não se preocupem. Estamos quase. Tudo bem? Na tela, então, a gente segue agora com os crimes contra a administração pública e eu trouxe de uma forma esquematizada aqui para facilitar a nossa compreensão, tudo bem? Crime de concussão, pessoal, artigo 316, verbo nuclear. Pensem vocês, quando virem, ou melhor, quando virem, né? Concussão, o quê? Basicamente, exigir, certo? Elemento-chave e pegadinha, vamos ver. Concussão, exigir. Pode ser antes de assumir a função pública, mas em razão dela, consuma-se no momento da exigência, crime formal. Aqui, pessoal, sobre crime formal, crime material, para a polícia penal, policial, mais tranquilo. Para analista, um pouco mais de atenção. É a minha opinião. Crime de corrupção passiva. Lembrem vocês de solicitar, receber e aceitar. Aceitar o quê, professor? Promessa. E olha só que bizu interessante. A vantagem indevida não precisa ser dinheiro. Pode ser, por exemplo, a promessa de um cargo público. Isso já caiu em prova. Crime de prevaricação. Retardar, deixar de praticar. A motivação deve ser sentimento ou interesse pessoal. Sempre, pessoal. Prevaricação, sentimento ou interesse pessoal. Por exemplo, ódio, amor, tá? Pena. Se for por dinheiro ou vantagem, se torna corrupção. Se torna corrupção passiva, entendem? Vamos lá. Prevaricação, novamente, como dito, retardar, deixar de praticar, sentimento pessoal ou interesse pessoal. Tudo bem? Agora, crime de advocacia administrativa. Pense em advocacia administrativa como patrocinar.
é quando alguém defende interesse privado perante a administração. O crime ocorre seja o interesse legítimo ou ilegítimo. Isso aqui um pouco menos relevante para nossa prova. O que é o ouro do ouro aqui, pessoal? Essas hipóteses aqui. E existe uma hipótese de prevaricação, que é a prevaricação imprópria, que a gente vai estar vendo mais para frente. E tá logo abaixo ali, para dizer a verdade, né? Vou diminuir aqui para que a gente veja melhor. É o 319A, meus amigos. Agora vai dar legal para ler, né? Oxi, trancou aqui um pouco a tela, gente. Agora vai. Ah, por favor, funcione. Amanhã é a prova. Vamos lá, 319A, pessoal. O que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui? Deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir, deve dar ao preso o acesso ao aparelho telefônico, né? Pessoal, eu tô com um delay aqui, tá? Da nossa lâmina. A gente vai acompanhando, tá? Vamos acompanhando aqui. Talvez os grifos não saiam real time, mas a gente vai estar narrando o que a gente está fazendo. 319 é chamado, pessoal. É chamado de quê, meus amigos? É chamado, gente, de prevaricação imprópria. Prevaricação imprópria, tá? Realmente a gente tá com delay aqui, mas a gente vai continuar. A gente vai continuar em face de qualquer adversidade. Pessoal, Fundatec 2024, agente da Polícia Legislativa. São espécies de peculato as seguintes, exceto. Pessoal, a queridinha da Fundatec é o crime de peculato, quando a gente dá uma olhada ali nos crimes contra a administração pública, tá? E o peculato, em verdade, pessoal, ele tem diversas modalidades. Tudo bem? A gente vai passar muito por cima aqui, mas saibam vocês que existe o peculato furto, né? Que tá associado a subtrair, né? Existe o peculato desvio, desviar. Existe o peculato apropriação, apropriar-se. Existe o peculato eletrônico também, né? Mas não existe o peculato improbidade. Não existe o peculato improbidade. Estamos, de fato, com um baita delay aqui, meus amigos. Fundatec 2022, agora a gente vai ler uma questão para policial penal, que vai trazer o quê? Aqui a hipótese da prevaricação imprópria, gabarito letra D. Avançando, pessoal, trouxe uma questão aqui mais recente para a gente estar analisando, que é uma 2026 escrivão de polícia. Concurso bem recente, tá? Vamos lá. A. Configura crime de concussão a conduta do funcionário público que se apropria de dinheiro, valor ou bem particular de que tem a posse em razão do cargo. Não é o crime de concussão, pessoal. Isso aqui é o crime de peculato. Peculato é apropriação, né? Então, essa aqui está errada. B. O crime de corrupção passiva caracteriza-se pela exigência para si ou para outrem de vantagem devida. Não, isso aqui é o crime de concussão, exigir. Né? Concussão. O crime de peculato consuma-se com a simples solicitação ou recebimento. Solicitar ou receber, isso aqui é corrupção, pessoal. Passiva. E não peculato. D. No crime de prevaricação exige-se que o retardamento ou a omissão à prática indevida do ato de ofício seja motivada por interesse pessoal ou interesse ou sentimento pessoal do agente. Verdade, meus amigos. Gabarito letra D. E. O crime de advocacia administrativa exige que o funcionário público patrocine interesse privado durante a administração, sendo indispensável. Não tem isso na lei. Então a gente tem aqui, pessoal, aqui, gabarito letra D, T de você. Consegue. Agora vamos para a prisão temporária e lei de tortura, tá? Prisão temporária. Vamos marcar o que é relevante aqui, gente, para a prova. Caberá o quê? Prisão temporária quando for imprescindível para a investigação do inquérito, tá? Quando o indicado não tiver, aqui seria o indiciado, né? Não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade, quando houver o que? Fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação, tal. Para quais crimes, gente? Homicídio doloso, sequestro, caso privado, roubo, extorsão mediante sequestro, estupro. Atentado violento ao pudor. Rapto violento, epidemia com resultado morte, envenenamento, quadrilha ou bando, genocídio, tráfico de drogas, crime contra o sistema financeiro, crimes previstos na lei de terrorismo, tá?
que mera leitura, gente, é muito complicado a gente decorar uma quantidade de itens assim para amanhã se a gente não o fez anteriormente, tudo bem? Mas vamos então aos bizus, aquilo que vai realmente salvar a gente nesta altura do campeonato, né? Vamos lá, trancou a tela aqui, gente, mas já voltou. Vamos lá, prisão temporária, quando cabe? Apenas durante o inquérito policial. A banca dirá que cabe na ação penal. Isso aqui está errado, tá? Quem é que pode decretar, gente? O juiz. Tá? Não é o delegado, não é o promotor. Que pode acontecer uma representação do delegado ou um requerimento do promotor, tá? Mas quem decreta é o juiz. Isso nunca acontece de ofício. Prazo. Em regra, 5 dias, prorrogável por mais 5, em caso de extrema necessidade. Atenção, se for crime hediondo, pela lei de hediondos, a gente tem o prazo de 30 mais 30. Bem, cômputo do prazo inclui-se no dia do cumprimento do mandado. Ou seja, a gente está falando de um prazo penal, certo? E não processual penal. Penal, ou seja, a gente tem aqui o penal material, a gente vai ter basicamente, pessoal, aproveitamento deste dia, tá? Ou seja, se foi cumprido às 11 horas da noite, e aí tu vai me dizer, mas só teve 1 hora daquele dia. Aquele dia de cumprimento, ele conta para o tempo de prisão, tá? Ou seja, o cômputo do prazo inclui-se o dia do cumprimento do mandato. Do cálculo. Mandato é coisa de político, né? Vamos lá. Execução só pode ser executada depois da expedição de mandado judicial. Local de prisão. Preso temporário fica obrigatoriamente separado dos demais. Isso aqui é relevante, gente. Isso aqui é muito relevante para nossa prova, tá? Fim do prazo, soltura. Decorrido o prazo do mandado, a soltura é imediata e automática. Não precisa de alvará de soltura nem nova ordem do juiz. Tá, gente? Esses são os bizus da prisão temporária. Vamos para uma questão. Fundatec 2022, técnico administrativo da Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Sul. Os presos temporários poderão juntar-se aos demais detentos. Errado, não poderão. A prisão somente poderá ser executada depois da expedição de mandado judicial. Perfeito? Exclui-se? Não. Inclui-se. No dia do cumprimento, o mandado de prisão no cômputo da prisão temporária. A prisão temporária será decretada, por quê? Só pelo juiz, né, gente? A prisão temporária será decretada só pelo juiz. Gabarito letra B de você. Consegue. Tudo bem? Atualize, meu amigo. Nem estou mais escrevendo, ó. Atualizou. Vamos lá. Fundatec 2022, Polícia Penal. Nos termos da Lei 7960, a prisão temporária será decretada pelo juiz. Ok. Em face da representação da autoridade policial, o requerimento do Ministério Público. Ok. Terá o prazo de, pela lei, aqui, 5 dias. Prorrogar por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade, gabarito letra A de você. Consegue. Tá, gente? Só um segundinho para atualizar e bora. Vamos lá. Pessoal, lei de tortura, tá? Aqui da lei de tortura, gente, essa primeira lâmina aqui, ela é mais que suficiente pra gente, tá? Constitui crime de tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça causando-lhe sofrimento físico. Pra quê? Com o fim de obter informação, declaração, confissão da vítima a terceira pessoa, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa em ação de discriminação racial ou de religiosa. Submeter alguém, Só um segundinho aqui para atualizar. Tá, muito bem. Tá funcionando tudo, gente. Vamos avançando aqui, tá? Pessoal, aqui ó, 2026, tá? Uma novidadezinha aqui também, que pode ser objeto de prova, objeto de cobrança pra gente, tá? Submeter mulher, o quê? Reiteradamente a intenso sofrimento físico ou mental no contexto de violência doméstica familiar sem prejuízo da aplicação das penas correspondentes, configura também o crime de tortura, pessoal, né? Reclusão de 2 a 8 anos. Então, importante aqui, tá? Avançando, meus amigos. Parágrafo 1º, tá? Esse aqui até que é relevante, gente, porque a gente vai fazer concurso para a Polícia Penal. Diz o seguinte: na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante da medida legal. Tá? Mais que isso, gente, não precisamos. Aqui, ó, parágrafo 6º, tá?
Parágrafo 5º e 6º, tá? A condenação acarretará a perda do cargo em função pública e a interdição para seu exercício, pelo dobro do prazo da pena. Lembram vocês que um dos efeitos da condenação, em regra, eles não são automáticos? Tudo bem, neste caso, pela lei de tortura, a gente tem o quê? Que é efeito automático da condenação de tortura, aqui, a perda do cargo, né? Então isso aqui é um efeito automático, uma exceção. É um efeito automático. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Aqui, pessoal, na lei de hediondo, salvo engano, também diz que contra o crime de tortura não caberia também indulto, né? Outras situações ali. Mas pela lei de tortura, apenas nós temos o quê? Que não é inafiançável e é insuscetível de graça ou anistia. Esse parágrafo 7º aqui foi considerado inconstitucional, tá? Esse cumprimento automático, no regime fechado também. Deixa eu ver o que mais que é importante aqui. É o suficiente, gente. Essa questão que eu trouxe aqui para vocês, 2022, técnico administrativo da Polícia Penal, ela é bem sacanagem, gente. No sentido de que ela confundiu a lei de tortura com a lei dos crimes hediondos, tá? Pela lei de tortura, que a gente tá vendo aqui, e ela diz aqui, ela sacana, gabarito é letra A, tá? A gente não tem essa hipótese aqui de indulto, certo? E os imprescritíveis, nada a ver, né? Imprescritíveis, vocês lembrem da aula do professor Caleu, que certamente passou o mnemônico ração, que é o que? Racismo e ação de grupos armados que ensejam os crimes, né? Ou melhor, perfazem, são os crimes imprescritíveis, tá? Policial Penal 2022, vamos lá. Assinale a alternativa incorreta. Estamos quase no final, gente, tá? Mantenham a calma, vai dar tudo certo. Vamos lá, o crime de tortura é inafiançável, tortura, insuscetível de graça e anistia. A incorreta aqui, pessoal, vai ser essa C, tá? A gente não tem mais essa obrigatoriedade aqui pela jurisprudência. Cumprimento inicial no regime fechado, né? Eu acredito até que essa questão aqui, ela deveria ser anulada, né? Comentem aqui para mim se há alguma conclusão diversa em relação a essa questão. Mas pelo que eu li agora aqui, o gabarito seria a letra C e que é conforme a lei, né? Não é muito boa essa questão, não. Vamos para a próxima. Bem, essa aqui a gente já resolveu. Vamos agora para a lei dos crimes hediondos, tá? A gente está passando bem rapidamente, pessoal, porque é uma aula de revisão, né? Então, não tem muito o que a gente possa fazer além de às vezes, só bater o olho, né? E é o caso dos crimes hediondos aqui, né? Eu trouxe para vocês esquematizado aqui, para quem ainda não viu os crimes hediondos, para quem ainda não decorou, né? Este quadro, tá, pessoal? Trazendo já o feminicídio e principalmente o vicaricídio, novo crime, né? Autônomo, hein? Que também é considerado um crime hediondo, pessoal, tá? Então a gente tem em preto todos eles e em branco, perdão, aqueles que eu reputo serem mais relevantes. Avançando, gente. Avançando, nós temos aqui equiparados hediondo. A Fundatec, pessoal, em alguns momentos ela é um pouco sacana porque ela diferencia crimes hediondos de crimes equiparados a hediondo, certo? Então eu trouxe aqui para vocês, basicamente, uma distinção. Agora eu trouxe os que são equiparados. E são quais? São quais? Tortura, tráfico e terrorismo. Perfeito? Importante, para crimes hediondos equiparados, não cabe fiança, anistia ou graça. Regime inicial. Isso aqui tudo já foi falado. Exceto o fato de que o rol dos crimes hediondos é taxativo. Só é hediondo aquilo que consta no rol, aquilo que consta na lei dos crimes hediondos, que a gente trouxe aqui esquematizado para vocês nessa lâmina. Tá? Afora isso, não temos hipótese de crimes hediondos, mais que nos pareçam graves. Existe uma taxatividade em relação aos crimes que possam ser hediondos. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos lá. A gente vai avançando aqui, pessoal. O avançar da hora não nos permite, pessoal, como posso dizer, uma resolução integral aqui das nossas questões. Vamos indo. Os termos da lei de hediondos, pessoal.
Vamos lá. Quais crimes são considerados hediondos? Posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito? Lesão corporal de natureza grave? Posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido? Lesão corporal culposa de natureza gravíssima? Posse legal de arma de fogo de uso permitido? Essa questão é muito sutil. Os erros estão aonde, pessoal? Basicamente aqui é o uso proibido, que é hediondo, né? Onde é que tá isso, professor? Tá aqui, ó. Tá aqui pra vocês verem, ó. Uso proibido, tá? Vamos lá. Lesão corporal dolosa de natureza grave? Não. Natureza gravíssima, tá? Gravíssima. Posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido? Olha, me parece que sim. Lesão corporal culposa? Não. Dolosa. Natureza gravíssima. Posse ou porte legal de arma de fogo de uso permitido? Não. Proibido. Certo? Vamos conferir se a C tá ali no rol? A gente já marca aqui se de você consegue, né? Posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido. Tcharam! Vai aparecer na tela agora. Já escrevi, ó, gente. Já escrevi. Olha o delay que a gente tá aqui, gente. Por que que isso tá acontecendo? Isso aqui, ó. A concorrência tá tentando puxar nosso pé aí, tá? Mas vamos avançando. Vamos avançando. Agora... Foi na tela? Foi, tá? Quais que são hediondos? Homicídio simples não é hediondo, pessoal. Extorsão qualificada pela morte, tentar levantar o pudor. Aqui, roubo qualificado, não, aqui é o furto, né? Furto, pessoal, aqui a gente tem gabarito letra D, né? Vamos checar ali, epidemia com resultado morte. É o que a gente tem aqui, ó. Epidemia com resultado morte, tá? Qual que é o erro das demais? Não é qualquer homicídio, pessoal, que é hediondo. A gente tem hipótese aqui dos homicídios qualificados, ou por extermínio também, ou também o feminicídio, que é um crime autônomo, ou vicaricídio, crime autônomo, tá? A gente tem também aqui, pessoal, que é o furto qualificado com emprego explosivo, não o roubo, tá? E a extorsão, pessoal, para vocês não se perderem aqui, tá? Sempre associem extorsão para fins de hediondez com, pessoal, a restrição da vítima, da liberdade ou sequestro, enfim. Já vai nos ajudar bastante, tá? Avançando, gente. Vamos lá. Não é considerado crime hediondo, tá? Estupro é hediondo. Estupro de vulnerável também. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Também. Furto qualificado pelo emprego de explosivo, artefato análogo, causa perigo comum também. Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Não, pessoal, esse aqui não é hediondo. Onde é que tem isso aqui no nosso slide? Não tem, né? Não temos, gente. Não temos, certo? A gente tá avançando com um delay altíssimo aqui, gente, no nosso... Tá? Aqui a gente finaliza a parte dos crimes hediondos. Vamos dar uma passadinha, pessoal, aqui em Lei Maria da Penha, só pra gente não chegar mal no dia da prova, tá? E eu trouxe aqui pra vocês algumas tabelas, alguns esquematizados aqui, pra que a gente possa realmente estar matando a matéria no ponto e acertando aquilo que vier nas questões, de uma maneira bem tranquila, tá? Vamos lá. Vamos ler juntos aqui, gente. Vamos lá. Vamos lá. Tá? Para decorar. Unidade doméstica. Convívio permanente com ou sem vínculo familiar. Pegadinha da banca. Não exige parentesco, pessoal. Para ser já a Maria da Penha, tá? Para ser um crime no contexto violência doméstica familiar, se enquadrar ali. Família, tá? Pessoas ligadas por parentesco natural, afinidade ou por vontade expressa. Não exige relação conjugal. Relação íntima de afeto. Agressor convive ou tenha convivido com a vítima. Não existe que tenha uma coabitação, certo? O agressor pode ser homem ou pode ser mulher. Não precisa ser só homem. Orientação sexual. As relações independem. Dependem dessa situação de orientação sexual. Tá? A gente olha para a vítima. Direitos humanos. Violência doméstica é uma violação de direitos humanos.
Formas da violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e agora vicária, porque existe o crime de vicaricídio. Tudo bem? Fundatec 2026. Vamos lá. Uma mulher adulta relata ter sofrido reiteradas ameaças e controle psicológico por parte de sua irmã, com quem reside no mesmo imóvel. Contexto de violência familiar, não a relação afetiva amorosa entre elas. Nesse caso, é correto afirmar que a Lei Maria da Penha A. Não se aplica, pois a relação íntima de afeto, natureza conjugal e violência contra a mulher é exigida? Não. Somente se aplica se houver coabitação? Não. Aplica-se uma vez que a violência ocorreu em âmbito da unidade doméstica familiar contra a mulher? Perfeito. Aplica-se apenas se houver dependência econômica entre as partes? Não. Não se aplica uma vez que a agressora também é mulher? Também não, pessoal. Pode ser tanto a ofensora ou um ofensor homem. Não tem problema. Gabarito letra C de você consegue, pessoal. A gente está se encaminhando. Pro fim, temos só uma partezinha agora de direitos humanos aqui que eu também trouxe tabelado para vocês. Tabelado para vocês. Para a gente estar acertando o máximo de questões aqui, meus amigos. O que é mais cobrado pela Fundatec? A Declaração Universal de Direitos Humanos, pessoal. Então, vamos decorar aqui, de certa forma, o quê? Que essa declaração é de 1948, pela ONU, que tem 30 artigos. Né? Também, princípio base, todos são livres e iguais. Né? Individualidade e direitos. Vida, liberdade, segurança pessoal. A gente tem, pessoal, um viés muito mais... eu não quero aprofundar. Né? Primeira e segunda geração dos direitos fundamentais. Liberdade, igualdade. Né? Vamos lá. Tortura. Nunca é admitida a tortura e tratamento cruel. Escravidão é proibida em todas as formas. Igualdade. Todos iguais perante a lei. Presunção de inocência. Religião. Pode ter, mudar e manifestar crença. Tá? Família. Núcleo natural. Isso aqui eu vou cair bastante. A família é núcleo natural e fundamental da sociedade. Comunidade, todo ser humano tem deveres. Educação, qual que tem que ser garantida, pessoal, de maneira gratuita? A elementar e fundamental. Né? Maria da Penha, tal. E tem alguns casos aqui, pessoal, que essa altura do campeonato, se eu disser para vocês decorarem isso, sabendo a quantidade de informações que vocês já submeteram, seria um pouco sacanagem, né? Então, avançando aqui. Ensino superior, o acesso tem que ser conforme o mérito, tá? Pais, prioridade na escolha de instrução dos filhos. Trabalho, livre escolha, igual salário, produção de desemprego, descanso, nacionalidade, governo, né? Tem direito de participação direta por representantes, tá? Propriedade é um direito reconhecido, legítima defesa, tá? Tanto a Declaração Universal de Direitos Humanos, enfim, não traz, em momento algum, pessoal, a questão de legítima defesa, tá? Então isso aqui é pegadinha da Fundatec, tá? Pegadinha, risque, não tem nada a ver. Comissão IDH, 7 membros, tá? Isso aqui também, se vocês tiverem com HD algum espacinho também, decorem isso aqui, 7 e 7, tá? Fluxo, pessoa procura a comissão e a comissão aciona a corte. Não é possível pular a comissão, tá? O professor tá muito sucinto, mas eu sei que se vocês decorarem, por exemplo, isso aqui, meus amigos, olha, já é possível, de repente, matar uma questão. A pessoa nem precisa saber a matéria, tá? Vai aparecer o grifo em 3, 2, 1. 7, 7, tá? Então é isso, meus amigos. A gente chegou, o próprio professor aqui deu uma cansada. Vou falar pra vocês, a gente cansou, hein? A gente pegou firme. A gente pegou muito firme e a gente foi muito objetivo, pessoal. A gente foi muito objetivo e esse estudo é mais que suficiente a tudo que a gente se propôs a fazer, certo? Pessoal, eu desejo a todos uma excelente prova. Obrigado por me aguentarem até aqui. A gente teve uma missão bem difícil, pessoal, de trazer em menos de 2 horas tudo que a gente podia trazer de direito penal e legislações penais extravagantes. E com esse aspecto todo a gente trouxe aqui aquilo que é realmente mais relevante para fins de prova. Prova o quê? Da Fundatec. Tá? Essa aula foi específica, a gente maturou a ideia toda em cima da Fundatec, certo? Então, o professor não dá aula agora para se aparecer, o professor não dá aula da cabeça dele, o professor tem que olhar para o que a banca mais cobra. E a gente trouxe aqui o que a banca mais cobra. E se ela se manter,
neste padrão, pessoal, nesse padrão, se a Fundatec se manter, a gente vai ter uma prova que a gente vai ter uma certa familiaridade. No dia de amanhã, a gente vai abrir a prova e ver, cara, eu vi isso no aulão. Como pode, pessoal, a gente resumiu o 75D, basicamente, em menos de 2 horas. Obviamente, não pude, pessoal, tratar muitos detalhes aqui com vocês, mas a gente tratou daquilo que é mais essencial. Eu tô muito feliz pra gente ter chegado até aqui. Muito bem, certo? Pessoal, me conta depois como vocês foram nessa prova, tá? Vou estar aberto aí a conversa. Sigam, pessoal, consegue. Nós somos um curso novo, tá? Embora todos os professores tenham aprovações, né? E sejam, enfim, velhos aí, né? Rodados no sentido de concurso público. O curso em si é um curso novo. Começou há mais ou menos, o quê? 2? Não tem nem 3 meses, entende? Então é um curso novo e nós estamos sendo postos à prova, né? E não tem problema nenhum. Com maior tranquilidade a gente entrega o que tem que ser entregue e a gente se vê. Você consegue, eu consigo, nós conseguimos. Pessoal, um abraço a todos e boa prova! So blue, feel the ocean, just me and you. Sandy beaches, waves so high. Summer love, let's touch the sky.